Bom, então vamos lá. Pessoal do sexto ano. Então nós estamos começando a nossa aula de revisão, né, Vinícius? Estamos começando a nossa aula de revisão, tá? E os povos estudados que nós vamos utilizar para a nossa prova, os hebreus e os fenícios. Tudo bem? Então é isso que vocês devem estudar. Nós vamos começar a falar sobre a história do povo hebreu, tá? A história do povo hebreu, ela começa com pastores nômades, né, de algumas regiões da Mesopotâmia. O que são pastores nômades? São patriarcas ou chefes religiosos que guiam uma população, assim como se fazia com as ovelhas, tudo bem? Então, esse primeiro pastor que nós vamos começar a falar se chama Abraão, e ele era justamente um patriarca dentro do povo hebreu. O povo hebreu ainda era um povo nômade, ou seja, eles ainda não tinham terra, né? E eles estavam buscando uma terra fértil para poder morar. Estavam ainda em um princípio de começo de aprendizagem para se fazer agricultura, né? Os povos nômades, como vocês já sabem, eles migram de lugares em lugares em busca de comida ou alguma coisa que os interesse para eles conseguirem sustentar a sua população. Certo ou errado? Certo. Nós chamamos esse povo ainda em uma condição paleolítica, mas o povo hebreu já estava em uma transição do paleolítico para o neolítico. Já estava em busca de uma terra para tentar fixar o seu povo. A história do povo hebreu você pode encontrar de duas formas. A primeira forma é a Bíblia, né? É uma história religiosa que vai dar origem a várias religiões, entre elas o cristianismo e o judaísmo. Então, dentro da nossa civilização, é uma sociedade interessante e importante da gente começar a estudar, justamente por isso. Tudo bem? Sim. Dentro ainda desse aspecto bíblico, é lógico que a historiografia e a Bíblia elas acabam divergindo em alguns assuntos, né? É lógico que a Bíblia muitas vezes eles atribuem alguns feitos do povo hebreu, de alguns personagens dessa história, como algo milagroso, ou como uma interferência ou uma intervenção divina dentro da nossa sociedade. E a historiografia, ela vai buscar uma explicação um tanto quanto mais lógica, baseada na racionalidade. Qual das duas está correta? Tanto faz, tá? Não importa, tudo bem? O importante é você saber a história e a importância desse povo, que vai dar origem a uma coisa importantíssima, que é o monoteísmo. Ou seja, a crença em um único Deus. Porque até então só tinham surgido impérios que acreditavam no politeísmo. Ou seja, crença em vários deuses. Tá? Então eles têm uma história que difere de muitos outros. Tudo bem? Então tanto faz se você vai usar uma história bíblica ou uma história baseada realmente na historiografia. Tá? Ambas são pensamentos diferentes, mas que contam uma mesma história. Por isso que elas estão corretas. E dentro desse patriarca, esse primeiro patriarca que nós estamos falando, o Abraão, a história começa a partir de um sonho. E isso para a historiografia não importa se esse sonho realmente existiu ou não. O fato é que ele começou uma jornada a partir dali. Mas na Bíblia se conta que ele teve um sonho com Deus e esse Deus ordenou que ele pegasse o seu povo e migrasse para uma suposta Terra Santa que seria dada de presente a eles. A condição é a pregação de um único Deus. Eles deveriam começar a pregar a existência de um único e verdadeiro Deus. Tudo bem? Essa era a intenção desse monoteísmo, ou desse Deus. E o Abraão ele começa justamente a levar esse povo a migrar, meio sem rumo, para o que seria essa Terra Santa, né? Ele mesmo não sabia o que seria. E ele acaba chegando em algum lugar. Rumo à Terra Santa, ele chega em uma cidade chamada Canaã. Tudo bem? Que é justamente o que eles chamam de Terra Santa. O único problema é que essa suposta Terra Santa já existia uma população morando ali. Existia os cananeus. Olha a coincidência, Canaã, cananeus, né? E ele cisma que ali é a Terra Santa. E ele começa a fazer uma guerra contra esse povo. Ou seja, é
meio interessante essa questão de que Deus ordena ele invadir um lugar onde já tinha pessoas vivendo. Mas é exatamente o que o povo hebreu faz. Eles montam lá um exército, invadem, e através de um tempo de guerra eles conseguem expulsar os cananeus de lá. Alguns cananeus permaneceram em Canaã, com a condição de mudar a sua religião, né? De se tornar monoteístas, seguindo a nova religião que passa a ser fundada pelo Abraão. O fato é que aqueles que fugiram foram buscar outra terra, muitos morreram na guerra e alguns decidiram ficar ali sob as novas condições do povo hebreu que agora está tomando conta de Canaã. E eles começam esse domínio dessa terra. Então, o Abraão ele tem a importância de guiar esse povo até Canaã. Chegando lá, ele acaba morrendo de velhice mesmo. E quem vai assumir o trono é o seu filho, o Isaac. O Isaac, dentro dessa região chamada Canaã, que por incrível que pareça é uma região desértica, que não tem tanta coisa assim, não tem tanta possibilidade de agricultura, mas é uma terra que tem sim uma diferença, ou tem sim uma quantidade de rios suficientes para se fazer uma agricultura e para se colocar um povo. E o Isaac começa a colocar esse povo e doar as terras, a organizar o princípio de assentamento do povo hebreu dentro dessa terra santa. O Isaac, com o passar do tempo, ele morre também e deixa tudo para o seu filho, o Jacó. O Jacó, além dos assentamentos, ele passa a fazer a construção do que seria a primeira cidade do povo hebreu, né? O problema é que ele morre também. E quando ele morre, os seus 12 filhos, eles se separam, eles brigam na verdade entre eles, porque eles querem o poder, né, só para eles. Então, já que todo mundo queria governar um pouquinho, eles resolveram dividir nessas 12 tribos: Manassés, Naftali, Isacar, Éfraim, Benjamim, Simeão, Aser, Zebulon, Gadé, Dan, Ruben e Judá. Eles dividem essa terra entre eles. O grande problema é que, pensando agora historicamente, não só um pouco da Bíblia, fazendo uma análise de tudo isso, nós temos a seguinte condição: quando essa população estava unida, eles são mais fortes. Se eles estivessem sofrendo uma invasão, se defenderiam muito mais facilmente pelo fato de estarem juntos, né? Aquela brincadeira que eu faço, que a união ela faz a força, né? A união faz a força, correto? E dentro dessa questão de a união fazer a força, eles começam a guerrear entre si, ou seja, irmãos lutando contra irmãos, começam a guerrear entre si. Isso vai trazer uma miséria para a população. A população estava em guerra, eles estavam sofrendo. E aí nós temos duas opções de crença. A primeira opção de crença é que, primeiro, Deus teria ordenado um castigo divino por esse povo estar brigando nessa suposta terra santa. Então, como castigo, é justamente um período de terras inférteis, de fome, de miséria e de guerras. Uma outra suposição é que, mediante as guerras, as agriculturas foram destruídas. A agricultura sendo destruída, as pessoas vão ficar com fome. As pessoas ficando com fome, guerra, morte, vai causar doenças, né? Isso vai gerar um período confuso ali em Canaã. As histórias elas são iguais, o sentido é o mesmo. Se foi um castigo divino, ou se eles foram castigados pela atitude deles, pelo fato deles estarem em guerra e não perceberem quanto estavam se destruindo, tanto faz. O importante é você saber que a partir desse momento, né, a partir desse castigo, eles vão ser obrigados a fugir dessa região. E eles vão fugir para um império que vocês já conhecem e sabem que é um dos grandes impérios da antiguidade, o Egito, né? A turma lá do Agito, né? Tinha festinha lá. Mas eles fogem para esse Egito. Fugindo para o Egito, eles encontram um povo chamado Ixo. O povo Ixo tinha dominado o Egito e destituído o faraó do seu poder. E o Ixo, eles falam para os hebreus: vocês podem ficar aqui, não tem nenhum problema. Só que a guerra no Egito ainda estava começando. E o faraó, ele consegue tomar novamente o poder.
E quando ele retorna ao poder e expulsa os Hicsos, eles acusam, melhor, o faraó acusa o povo hebreu de ter compactuado ou de ter ajudado o povo Hicso. Qual é o grande problema? Ele manda escravizar os hebreus. E os hebreus vão ser castigados e escravizados durante 400 anos dentro do Egito. Certo? Eles trabalhavam ajudando a construir as obras públicas, né? Ou então eram vendidos como escravos para trabalhar em casas, principalmente as mulheres, para carregar pedras, fazer serviços gerais. Eles eram escravizados. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Ótimo. Até que, né? Uma história bíblica que vocês conhecem também. O Moisés, né? Acaba acontecendo. Mas para contar a história de Moisés, vamos primeiro saber o que aconteceu para chegar a esse lugar. Acontece que o faraó, ele ordenou que todos os hebreus fossem mortos, porque um dos seus sacerdotes tinha lhe dito que nasceria um hebreu e que esse hebreu ganharia dele, tomaria o poder dele e governaria o Egito. Então o faraó pensou: eu vou mandar matar todos os hebreus, logo essa criança não vai nascer e aí eu não corro o risco de ser prejudicado. E ele passa matando principalmente as mulheres grávidas ou as crianças recém-nascidas e os garotos, né, o primogênito, o filho homem dos hebreus, eram mortos justamente para impedir que surgisse esse suposto salvador, né? A mãe do Moisés, ela tem uma atitude que é uma atitude meio radical, mas que se você for analisar, se o povo hebreu tivesse pego a criança, tinham matado, ou melhor, se os egípcios tivessem pego a criança, tinham matado. Então qual era a diferença de repente eu cuidar e eles matarem, ou eu tentar abandonar? A diferença é, eu abandonando essa criança no rio, ela tem a possibilidade de sobrevivência. Se ela ficar comigo, ela pode ser morta. Então ela põe a criança numa cesta, né? E essa cesta é colocada no rio Nilo, justamente o principal rio dos egípcios. E por azar, ou por sorte, vamos lá, sorte e azar, né? Sorte do Moisés e azar do faraó, ele vai acabar chegando num dos locais próximos aonde morava o faraó e onde a filha dele estava lá com algumas amigas e irmãs, né, se banhando no rio. E elas acham o cestinho e elas pegam e resolvem criar sem saber que aquela criança é filha de um hebreu. Então ele vai acabar sendo criado junto com o filho do faraó, que mais tarde se tornaria também faraó, e ele cresce sendo criado. E ele consegue assim uma amizade com o faraó. O faraó gosta muito dessa criança e trata ele como filho, a ponto de o Moisés se destacar muito mais que o filho do faraó, e o faraó chegar a pensar em deixar a herança do Egito para Moisés e não para o seu filho. Só que o filho do faraó, como vocês assistiram, ele descobre que o Moisés é hebreu, né? O faraó não ordena que matem o Moisés, mas ordena que ele seja expulso. E como castigo, o filho do faraó dá um cajado para ele, uma capa, leva ele até o deserto e fala: vá governar os escorpiões e cobras do deserto, né? E ele começa a sua caminhada. Moisés começa a sua caminhada até que ele encontra o que nós chamamos de Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, ele tem um outro encontro com Deus, e Deus ordena que ele retorne para o Egito e faça o quê? Liberte os escravos. Ok? Tranquilo? Sussa? Sim. E ele vai retornar. E ele retorna com uma ameaça ao faraó. Diz que se ele não libertar os hebreus, eles vão sofrer as consequências. Vão sofrer com pelo menos 7 pragas que será ordenado. O faraó, ele diz que o Deus dele não tem mais poder do que os deuses do Egito. Ou seja, o que ele quer dizer? É impossível pensar que apenas um Deus, que é o seu, esse suposto verdadeiro Deus, tem mais poder do que os meus deuses juntos.
Então o faraó não acredita na ameaça. O fato é que se há alguma questão racional, começam a acontecer problemas no Egito. Como, por exemplo, a morte das pessoas, né? Supostamente grãos poderiam ter sido envenenados e um monte de pessoas começam a morrer. Como não tinham túmulos, as pessoas eram jogadas em valas em qualquer lugar, isso começou a gerar o quê? Mosca. As moscas começam a atrair sapos, né? A quantidade de mortes começa a trazer doenças. E supostamente esse seria um castigo divino pela desobediência do faraó. E aí o faraó chama o Moisés e fala: então faça o seguinte, leve o seu Deus e seu povo embora, leve também suas pragas. E o Moisés começa a ir embora. Indo embora, ele se depara lá próximo ao Mar Vermelho, né? E quando ele chega ali, o filho do faraó acaba morrendo. Quando o filho do faraó morre, o faraó ordena que o exército vá atrás dos hebreus e mate todo mundo, como consequência da dor sofrida pela morte do filho do faraó. Moisés então faz o que supostamente é um dos seus primeiros milagres, né? Além de ter conhecido Deus lá no Monte Sinai, que é justamente abrir o mar para que as pessoas possam passar. Existe uma outra explicação. O termo abrir o mar na antiguidade era usado para os pescadores, para os barcos que seguiam pelo mar. Então abrir o mar pode ser, tanto faz, já disse que tanto faz se você acredita na história bíblica ou na história histórica, né? Ou na historiografia. Então nós temos aí duas posições. Ou realmente ele fez um milagre e abriu o mar, ou haviam barcos esperando essa população para que eles fugissem. Tudo bem? Ou alguma outro tipo de explicação que nós não sabemos. Tudo bem? Tranquilo? Por favor. Bom, a intenção do Moisés, nesse momento, é retornar para Canaã. Só que pensa bem, passaram-se mais de 400 anos. Imagina que sua casinha não está esperando lá você fechadinha, né? Você chegar e cantar a música do Roberto Carlos e falar: eu voltei agora para ficar, né? Isso não vai acontecer. Mesmo porque 400 anos depois já existia um outro povo morando em Canaã, que eram os filisteus. Tudo bem? Os filisteus, eles eram um povo guerreiro também. E agora eles precisavam se unir novamente para conseguir vencer os filisteus. Então, a partir da morte de Moisés, eles resolvem indicar juízes, pessoas capazes de organizar todo aquele povo hebreu e montar um grande exército para enfrentar os filisteus. Um deles, os mais importantes, são Gideão e Sansão. Sansão é aquele mesmo de Dalila, né, que tinha lá o poder nas suas madeixas, né? E aí cortaram o cabelo dele e ele ficou fraquinho, a ponto de ser derrotado, né? Aí depois ele derruba as colunas, né? Porque esquecem que o cabelo cresce de novo. Depois que cresce, ele derruba as pilastras de onde ele estava preso, né? Mas aí a ordem para os juízes era justamente organizar essa população para montar um exército e retornar. E eles começam a entrar em guerra contra os filisteus. Só que eles percebem que eles precisam, na verdade, ordenar que eles se juntem sobre um rei, sobre um reinado, para que esse rei ordene todo o povo hebreu, para que vire novamente uma unidade de povo, e não várias tribos, como era. E eles colocam lá o primeiro rei, o rei Salgado, né? É brincadeira. O rei Saul. Obrigado. O rei Saul. O rei Saul, ele é responsável por organizar realmente esse povo para uma grande batalha. Mas ele acaba morrendo, né? E para o seu lugar vai ser nomeado o Davi. O Davi é aquele mesmo de Golias também. Só que nós temos duas explicações aqui nesse momento. A explicação bíblica é que ele vai entrar em guerra contra um gigante que representava o povo filisteu. E aí com uma pedra ele consegue derrotar o gigante e eles retornam a tomar o poder de Canaã. O fato é que todos os exércitos da antiguidade, eles eram batizados com um nome. E o que dizem, na verdade,
é que havia um gigante exército, não um gigante, era um gigante exército que era apelidado de Golias, tá? O fato é que não importa se era um gigante ou um gigante exército, ele consegue derrotar os filisteus e retornar à Terra Santa. Pode passar para mim. Então aqui tem uma imagem de Davi e Golias. Pode passar, por favor. Vamos lá. A partir de Davi, o povo hebreu começa a retomar o poder. Retomando esse poder sobre Canaã, eles vão começar a organizar justamente essa questão de melhorar as coisas, né? E aí nós temos o segundo reinado agora, depois de Davi, o reinado de Salomão. O Salomão, ele é um rei que pega o negócio tudo pronto. Já não havia guerra, as coisas estavam em paz, eles tinham dominado tudo. E ele começa justamente a investir no comércio, principalmente comércio feito com os egípcios, tá? E com os fenícios, e também com a Índia. Então ele começa a fazer comércio, começa a investir em cultura, começa a investir em arte e começa a investir em outras coisas. E vai reconstruir, ou melhor, construir o templo de Salomão, né? Lá em Jerusalém. Tudo bem? E ele começa justamente a dar uma nova cara para o povo hebreu. Mas como tudo que é bom dura pouco, o Salomão ele vai acabar morrendo também. E depois que ele morre, vai entrar o reinado de Roboão. Tá? O Roboão dá até para a gente fazer uma piada. O Roboão ele entra e começa a cobrar impostos altíssimos da população. Então ele queria roubar a população. A mesma coisa que os políticos fazem hoje, né? Eles roubam a população. E o Roboão, né, ele começa a cobrar esses impostos. A população começa a se revoltar contra o Roboão e eles vão lá solicitar que ele diminua. Só que ele não aceita a cobrança. Isso, ele não aceita e ele fala: eu sou o rei, eu ordeno que vocês continuem a pagar esses impostos. A população então se revolta e eles se dividem em dois reinos, que é o reino de Israel ao norte e Judá ao sul, exatamente como está aqui no mapa. O problema é que novamente eles cometem o erro de se separar, né? E nós sabemos que a união faz o quê? Força. Força e açúcar, né? E aí, quando eles se separam, eles começam a sofrer invasões. E em 587 eles são invadidos por quem mesmo? pelos caldeus. Pelos caldeus e pelos babilônicos. Né? Eles são invadidos em 587. O reino de Israel, ele dura mais um pouquinho, mas eles também são invadidos. Eles são invadidos pelos persas, né? E aí, aquela população que estava nessa região, alguns eles são expulsos e vão embora novamente de Canaã, outros são escravizados, que é novamente o cativeiro na Babilônia, né? Um outro cativeiro. Isso nós vamos chamar de diáspora, ou seja, é quando o povo hebreu ele acaba sumindo, né? Ele fica sem terra novamente. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida sobre o povo hebreu? Pode cair tudo isso na prova? Aí depois eles são dominados pela Macedônia. Isso, depois eles são dominados pela Macedônia. Pois não. Professor, e se cair, por exemplo, diáspora, quando o povo hebreu estava assim, não é? Foi quando o povo hebreu foi expulso de suas terras novamente. E eles se espalharam pela Europa. Eles ficaram cada um num canto, né, e não voltaram mais. Outros foram escravizados na Babilônia. Tá? Isso vai gerar uma guerra futura, um outro problema, mas isso não vem ao nosso caso por enquanto. Bom, para finalizar, nós vamos começar a falar agora então da nossa segunda parte da prova, que é justamente os fenícios. Tá? E os fenícios, eu trouxe esse mapa aqui, que é interessante e mostra basicamente tudo. Os fenícios eles ficavam aqui, nessa região litorânea. O problema é que nessa região litorânea, geograficamente as coisas eram muito ruins. O que isso significa? Que não tinha um crescente fértil. Não tinha lá o que nós chamamos de crescente fértil, né? Não tinha um rio que possibilitava uma agricultura para todo mundo. Então eles tinham duas opções: ou vai embora, procurar uma outra terra, ou fica e tenta sobreviver. O que nós tiramos de lição do povo fenício
é que o ser humano ele pode se adaptar a tudo, a qualquer condição climática ou qualquer outro tipo de condição que venha desabonar as nossas possibilidades. Isso chama-se sobrevivência. E o povo fenício, ao invés de fugir, eles resolvem arrumar uma forma de sobreviver. Nós não temos água, não temos rio, não temos áreas férteis, mas nós temos uma única coisa, que se chama cedro. Vamos aproveitar então o que nós temos na nossa área geográfica. O cedro era uma madeira muito importante, não era uma madeira, tá? Era uma madeira, uma árvore muito importante, de uma madeira muito boa. E essa madeira, ela era muito requisitada em vários outros impérios. E eles começaram a pensar o que eles podiam fazer para gerar uma grande economia. Com essas madeiras, eles vão construir barcos. Então, a madeira era tão boa que eles construíram barcos. Com esses barcos, eles podiam ir para qualquer lugar por um mar que eles tinham, chamado Mar Mediterrâneo. Então, dali eles podiam ir até o Egito, eles podiam vir até a Ásia Menor, podiam vir até a Grécia, podiam vir ao que mais tarde vai ser chamado de Constantinopla, e depois conseguiam vir até a Itália, a Grécia, os persas, e conseguiam vir até a África. Então, a intenção deles, o que nós não temos, nós podemos comprar. E comprar fazendo o que nós chamamos de escambo. Escambo é quando você troca um produto por outro, né? Eles levavam madeira até esses lugares e trocavam. Trocavam por quê? Grãos, farinha, trigo, cevada. Faziam comércio, pedras preciosas, lã, tudo aquilo que eles precisavam, roupas, tudo bem? Então eles iam a esses diversos lugares, inclusive a Trácia aqui, e trocavam esses produtos, tudo bem? E assim eles conseguiram fazer muito progresso, né? Eles conseguiam fazer o seu comércio e o povo deles conseguiu enriquecer e não morriam de fome. O povo fenício, por conta dessa navegação e por conta desse comércio, eles vão desenvolver outras coisas, como por exemplo a matemática, porque eles precisavam fazer ou prestar contas ou fazer a contabilidade daquilo que eles levavam. Quanto vale em madeira uma quantidade de trigo? Quantas madeiras eu preciso levar para trocar por ouro? Então eles tinham que ter uma contabilidade muito boa. Desenvolveram justamente a matemática para isso. Uma outra coisa que eles desenvolveram, por conta de tudo isso que eles fizeram, foi justamente as navegações. Eles são considerados um dos primeiros povos marítimos da antiguidade, capazes de navegar pelo mar para chegar em vários lugares. Então, através do mar, eles desenvolveram astronomia. Para que astronomia? Porque eles navegavam olhando os astros, se guiavam pelas estrelas. Inventaram um aparelhinho chamado astrolábio, que eles se guiavam através da estrela de Ursa Maior, para eles poderem ir e voltar sem se perder no mar. Eram um dos únicos povos que sabiam fazer isso com perfeição. Por isso que é um povo interessante. Além da questão do comércio que eles faziam com várias pessoas. Isso trouxe também uma outra coisa muito interessante. Eles acabaram se apropriando de vários traços da cultura de vários povos. Então eles aprendiam muita coisa com os egípcios e acabavam colocando isso nas suas terras. Aprendiam muita coisa aqui na Ásia Menor com os países que tinha aqui. A Grécia, eles aprenderam muita coisa com os gregos também, tá? E com todos os outros países. Então eles misturavam a cultura de outros povos aos seus. Então eles tiveram uma evolução cultural muito grande, uma evolução econômica, foram um dos povos mais interessantes na questão da navegação, da antiguidade. Isso mostra o quê? O ser humano não está livre de ter problemas geográficos, problemas climáticos, e nós devemos o quê? Se adaptar a eles. Nós precisamos se adaptar e não fugir dos problemas. Isso serve de lição para a gente. Se um dia a gente tiver algum tipo de problema, o que a gente vai fazer? Vai se adaptar, transformar um problema em solução. Não tem comida, eu não posso comer madeira, mas eu também não vou ficar fugindo como um nômade por aí. Eu vou aproveitar a minha terra e vou usar aquilo que eu tenho de bom. E o que eles tinham de bom era justamente o cedro. Tudo bem? Então, a aula de hoje foi isso. Alguém tem alguma dúvida? Não, quer perguntar alguma Não, coisa? mas ainda não. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Não. Fala. Mas eles só ficavam nisso? Sim,
Isso, você acha que isso era pouco? Eles têm que cortar a árvore, fazer navio, colocar essa árvore dentro do navio, ir até esses lugares, trocar por comida, voltar com um navio cheio de comida, fazer comércio. Então eles voltavam com um navio cheio de comida e vendiam nessa região para toda a população. A população cortava cada vez mais madeira para eles poderem fazer o comércio. E não foi só isso, como eu disse, né? Eles desenvolveram astronomia, porque navegar aqui parece ser muito pequeno, mas esse mar era muito grande. Então era capaz que eles se perdessem. Então eles sabiam navegar somente olhando as estrelas. Sabiam ir e voltar com perfeição, chegar onde eles queriam. E se eles navegassem Tá? de dia? Hã? Isso eu vou perguntar. Então, se eles navegassem de dia, eles iriam se guiar através do sol. O sol também é uma forma de você se guiar, né, pela leste, oeste, etc. Então eles tinham lá um vasto conhecimento. E tem outra, de manhã, pelo sol, eles conseguem visualizar bem melhor os horizontes, né? Já à noite não, e mesmo assim eles navegavam. Então, contabilidade, matemática, por exemplo, né? Eles desenvolveram matemática só para poder fazer essas contas. Mas eles que criaram a matemática? Eles que criaram a matemática deles. E já existia a matemática, só que eles adaptaram para as suas necessidades, né? Nem todos os povos tinham isso. Eles adaptaram uma espécie de escrita também. Para que a escrita? Para poder escrever o que eles estavam vendendo, prestar contas de tudo aquilo, né? Então é um povo bem interessante. Existe até hoje isso? Não, os fenícios depois eles vão ser invadidos, mas isso aí também, assim como depois da diáspora, é um pouco mais para frente. Não cai na prova o restante disso. Fala, Renan. Tem um povo que ainda tá criando ainda. Algum povo que ainda está se criando, uma civilização que não tem evoluído como a nossa, né? Hoje em dia é um pouco difícil, tá? Mas se você for analisar lá na África, ainda existem tribos. Aqui na Amazônia, por exemplo, existem tribos que não tiveram contato com a gente. Então, eles estão numa condição de evolução diferente. Não significa que eles não tenham evoluído. Significa que a visão de mundo deles foi diferente. Eles não evoluíram igual a gente, eles evoluíram diferente. Ou seja, enquanto nós valorizamos outras coisas, eles valorizam outras também. Não significa que eles estão atrasados. Significa que eles são povos que estão em condições diferentes. Ok? Então eu espero que tenha ajudado. Vocês ouçam no domingo essa aula para estudar para a prova de segunda-feira e que todos vão muito bem nessa prova. Ok? Obrigado.